Тайное и неизведанное. Olá, meu nome é Marco Nazarova. Olha, nessa gravação vamos falar de educação no Brasil. Eu acho que a pior coisa do governo Bolsonaro é em relação à educação. Mas não é de se surpreender. Fascista não gosta de livro. Parece que o Bolsonaro acha que tudo que é ligado à educação é esquerda. Ele acha que a educação em geral é um negócio de esquerdista. Uma pessoa que lê um livro deve ser um esquerdista. A universidade já são esquerdista, o ensino médio é esquerdista. Então, o governo de Bolsonaro, eu acho que a pior coisa que ele pode... A pior coisa não é realmente ele ser neoliberal, que já é muito grave, mas a pior situação do Brasil é em relação à educação. Olha, a educação no Brasil nunca foi uma coisa fantástica. A educação já tinha um orçamento muito baixo, comparado a outros países desenvolvidos. A educação no Brasil tem um nível muito baixo. Não tem um bom nível de ensino médio, de ensino fundamental. As universidades e faculdades não são muito bons. Na verdade, o mundo inteiro sabe que no Brasil a educação já era de péssima qualidade, né? Então, agora chegou o Bolsonaro, que acha que tudo que é relação à educação é um ninho de esquerdista. Então, o Bolsonaro começou a fazer coisas que não podiam ser feitas, né? Porque pela Constituição, a educação tem um orçamento que é 1%, 10% do PIB, não sei. A educação e a saúde tem um orçamento dentro da Constituição que 10% deve ser reservada para a educação e a saúde. Mas Bolsonaro começou a cortar orçamento e tentar cortar financiamento, até no ensino fundamental. Ele quer cortar dinheiro das provas, da avaliação nacional. Ele quer cortar financiamento nas universidades, mas ele não fala qual. Todas as universidades que ele considera esquerdista. Olha, é uma coisa absurda. Eu sei que o fascista não gosta de livro. Eu sei que o fascista queima livro. Mas não significa que você abrir um livro onde está escrita a história da União Soviética, a história da Revolução Francesa, a história do Brasil. Não significa, se você aprender a história, mesmo sobre a Revolução bolchevique, mesmo se você aprender sobre o socialismo, se você aprender sobre o fascismo, faz parte da educação. Você não pode tirar dos livros a palavra socialismo, porque... ou deixar a palavra fascismo, ou aprender o Mussolini, não aprender o nazismo, não aprender a história da União Soviética. Tudo é importante. Qualquer livro também, até o livro de Karl Marx, até o livro... por que não? Mesmo se você ler o livro do Karl Marx, não significa que você vai se tornar um comunista. Se você ler um livro de Adolf Hitler, não significa que você vai se tornar um nazista. A cultura, a educação é uma coisa importante. Um povo tem que saber sobre tudo, sobre a história do Brasil, sobre a história do mundo, sobre tudo. Arte, cultura, não tem ligação direta que seja esquerda ou direita. Não significa, se você aprender a história do socialismo, ou se você aprender sobre a revolução, não significa que você vai transformar as pessoas em esquerdistas. Porque cada pessoa escolhe. Escolhe qual livro gosta mais, qual orientação gosta mais. Então, mesmo se você aprender um ou outro lado, a pessoa vai escolher. Se a pessoa escolhe ser de opinião de esquerda ou opinião de direita. Mas você tem que aprender tudo na escola. Tanto ideologia, tanto cultura, educação, história do país, história da revolução, sobre tudo. Você tem que aprender sobre tudo na escola, na educação. Você não pode cortar. Vamos cortar o livro de Karl Marx, vamos cortar a história da Revolução Bolchevique, vamos cortar tudo que fala sobre o socialismo, porque senão as pessoas vão virar comunistas. A pessoa precisa saber de história, mas essa aí é típico do fascista. O fascista quer cortar a história, quer eliminar a história, quer queimar livro, quer reescrever a história.
como eles querem escrever em 1964, como se fosse uma coisa flor de rosa, uma coisa linda. Onde se pegava a pessoa na rua, jogava um balde de água fria, acusava todo mundo de comunista. Supostamente você deve ter avô que contava para você. Se pegavam comida em lote, você era suspeita de comunismo. Pegava uma mulher na rua, enfiava um rato na vagina, jogava um balde de água fria e dizia que era comunista, ou senão amassava a cabeça com um negócio de maçarica, quebrava o crânio das pessoas, sobre suspeita de comunismo. E muitas vezes as pessoas nem sabiam o que era o comunismo. Então, essa ditadura fez muita coisa absurda. Caçava um fantasma, igual que o Bolsonaro está fazendo hoje em dia, caça um fantasma. Igual que os americanos fizeram nos anos 50. A caça-fantasma comunista. Então, no Brasil, muita gente também morreram. Alguns foram torturados sobre suspeita de comunista. Porque tinha um livro na casa dele que falava de comunista, pronto. Era comunista. Fazer qualquer coisa era suspeita de comunismo. E essa é mais ou menos a história da ditadura, porque nunca tive comunismo de verdade no Brasil e muita gente nem sabia o que era comunista. Aquele movimento de esquerda naquela época era o mesmo movimento que um pouquinho como o PT, um movimento de esquerda que reclamava direito dos trabalhadores. O movimento de esquerda no Brasil só queria uma melhoria, um salário melhor, queria educação, queria saúde, queria um direito trabalhista, queria férias. A direita no Brasil, a esquerda no Brasil, era uma esquerda assim, florzinha. Não era uma esquerda revolucionária, uma esquerda que ameaçava o governo. É tudo mentira. Era uma esquerda florzinha, uma esquerda que só passeava na rua para reclamar um direito trabalhista. Então a ditadura era, na verdade, contra os trabalhadores. Essa ditadura, porque os próprios Estados Unidos apoiavam essa ditadura em 1964. Os Estados Unidos apoiaram. Diz que os Estados Unidos gostam de democracia, mas quando o Brasil passou na ditadura, os Estados Unidos eram muito felizes de apoiar a ditadura no Brasil. Assim, os Estados Unidos, todo mundo apoiou. Ninguém foi lá para dizer vamos libertar o Brasil da ditadura de direita. Todo mundo ficou muito feliz, os Estados Unidos ficou muito felizes de apoiar a ditadura no Brasil. Ninguém pediu democracia para o povo brasileiro. E seus parentes foram manifestar, e seus parentes foram lá e depois caiu a ditadura. E o Brasil agora é uma jovem democracia de 30 e poucos anos. Mas era um absurdo. E também não era uma coisa, ditadura, claro que não era uma coisa... no Brasil uma coisa assim dramática, mas também a situação não era dramática. Mas os Estados Unidos não apoiaram a famosa democracia que eles sempre apoiavam. Quando é uma ditadura de direita, os Estados Unidos não reclamam. Quando é uma ditadura de esquerda, os Estados Unidos acham ruim, porque a ditadura de esquerda tem tendência a ser contra os Estados Unidos. Mas se uma ditadura de direita apoia os Estados Unidos, a favor dos Estados Unidos, os americanos não reclamam por democracia. É por hipocrisia. Então, o problema do Bolsonaro, em relação à educação, é que ele acha tudo que a educação é um negócio de esquerdista, que a universidade é um negócio de esquerdista, que abrir um livro onde está escrita a palavra socialismo é um negócio de esquerdista. Então, Bolsonaro tem intenção, não sei qual é a intenção dele, passou 4 ministros lá no MEC, no Ministério da Educação, está tudo desestruturado. Os caras que trabalham no Ministério da Educação não sabem o preço nem o orçamento, quer cortar gastos na avaliação, nas provas, cortar orçamento nas universidades. Mas eu pensava que a ideia da direita era fazer o colégio militar, colégio técnico, investir nas escolas militares, investir nos colégios técnicos, melhorar a educação militar. Mas não, o Bolsonaro só quer cortar orçamento e quer piorar a educação no Brasil. A educação que já era ruim, agora com o Bolsonaro está mais desestruturada.